Esse é o Papo Nezan e hoje vamos conversar sobre chás. Há quem diga que uma xícara de chá é quase como uma xícara da paz. É uma bebida que é praticamente ame ou odeie. E para conversar com a gente sobre os mistérios do chá e suas indicações e tudo que a gente precisa saber, pelo menos um pouquinho, a nutricionista, doutora em ciências e sommelier de chá pelo Instituto de Chá, Mariana Catapreta, minha grande amiga que já está online. Obrigada, Mariana, por estar aqui com a gente. Ina, obrigada a você pelo convite. Ai, obrigada, de coração. Você sabe que é bem verdadeiro esse agradecimento. Mariana, para a gente começar a falar um pouco, eu disse até na minha introdução que é uma bebida quase ame ou odeie, né? Eu particularmente conheço pessoas que ou gostam muito de chá ou não gostam nada de chá. E você se especializou, fez um curso de sommelier. E eu, particularmente, eu só ouvi a palavra sommelier de chá porque eu sou sua amiga e sabia do seu estudo, da sua formação. O que é um sommelier de chá e o que te levou a seguir essa especialização? Um sommelier de chá é um profissional que trabalha com chá. Ele pode trabalhar desde a classificação do chá. Quando eu for falar um pouquinho sobre os chás, vocês vão entender essa questão da classificação. Então, ele pode trabalhar desde a classificação do chá até toda a parte de serviço, harmonização, características. Então, existe um espectro de possibilidades muito grande, né, para o sommelier. Ele pode dar aulas, ele pode abrir uma casa de chá, ele pode fazer consultorias, ele pode fazer uma carta de chás, como a gente tem cartas de bebidas alcoólicas, existe também a possibilidade de cartas de chás. Então, é uma área que vem crescendo muito, né? O chá ele vem tomando o seu papel dentro do Brasil. A gente tem uma produção de chá aqui no Brasil, mas o consumo ainda é um consumo muito pequeno. A gente tem muito mais hábito de tomar café do que tomar chá, né? Apesar das pessoas dizerem que não toma chá porque é quente, mas o café também é quente, né? Então é só uma questão de hábito mesmo, né? A gente acaba tomando chá e tomando café. Então, o chá vem ganhando espaço, a gente consegue perceber já a utilização de chá, inclusive em cosméticos, a gente já vê sabonetes com chá, essências com chá, então ele vem ocupando um espaço interessante e importante. E eu resolvi estudar chá, na verdade, porque eu sou professora de bebidas, além de sommelier de chá, eu também sou sommelier de vinho. E quando a gente resolveu introduzir chá na disciplina, uma das disciplinas que eu dou aula, eu não conhecia nada de chá e eu sempre convido pessoas. E eu entrei em contato com uma sommelier de chá, que eu vi numa reportagem, e ela foi muito grosseira, né? Ela me fez algumas exigências e disse que se eu não chamasse ela para dar aula, eu não ia conseguir chamar mais ninguém, porque só existia ela de sommelier de chá no Rio de Janeiro. E aí, afiada, então eu procurei o lugar onde ela fez, eu procurei saber onde era, fiz o curso e me especializei também em sommelier de chá. E hoje a gente, né, inclusive eu sou professora do Instituto Chá também, e tem outras, obviamente, pessoas aqui no Rio. Então hoje ela já não é mais a única sommelier de chá no Rio de Janeiro, existem outros sommeliers, e com isso eu consegui, na verdade, aumentar o meu leque de possibilidades e conhecer um novo mundo. Eu não gostava de chá quando eu comecei o curso, eu não tinha hábito de tomar chá. Eu me lembro que na minha primeira aula eu fiquei meio me perguntando o que eu estava fazendo ali, porque foi um investimento alto, não foi um curso barato, mas depois eu acabei me encantando e realmente entrei nesse mundo do chá, que é um mundo realmente muito encantador. É muito interessante você comentando. Eu tinha colocado aqui até para perguntar, para a gente comentar um pouco sobre essa questão: o brasileiro gosta ou não gosta de chá? Porque, assim, quando a gente fala a palavra chá, o povo, né? Se a gente for pensar assim, um povo, a gente lembra logo do povo inglês, né? Famoso chá inglês. E o brasileiro, de fato, parece culturalmente estar ligado mais ao café. Mas às vezes as pessoas associam, eu queria que você comentasse primeiro isso, né? Se brasileiro gosta ou não gosta de chá.
e depois as associações que a gente faz. Claro. É interessante quando você fala essa questão do povo inglês, né? Porque, assim, a origem do chá ela não é inglesa, né? Ela é asiática. Mas a população inglesa ela tem um papel muito importante na história do chá porque ela popularizou o chá, né? O chá inglês que é consumido é o chá preto, e eles têm uma importância grande na história, né, na linha do tempo do chá pela popularização, mas a origem não é de lá. A origem ela é asiática. Os maiores produtores hoje e os melhores produtores se localizam na Ásia. O brasileiro ele tem essa questão do consumo do café muito maior do que do chá, apesar da gente também consumir um café de péssima qualidade de uma forma geral. A gente é o maior café, mas o brasileiro, de uma forma geral, consome um café de péssima qualidade. É um café que não é com uma semente adequada, uma semente normalmente que tem defeitos, que foi torrado demais para esconder esses defeitos, né? Então, assim, apesar da gente ter esse hábito cultural, a gente também consome um café de péssima qualidade. E a gente, além disso, né, de uma forma geral, eu estou falando a gente como a população brasileira, não é o meu caso, mas consome o produto, o café, com muito açúcar, né? Então, na verdade, ele não consegue nem avaliar essa qualidade de sabor, porque ele mascara isso com uma quantidade absurda de açúcar. E o que ele toma é uma bebida doce, quente, que ele sabe que vai deixar ele desperto. Pronto, ele não acabou. Esse é a questão, né? O chá, o brasileiro, ele, na verdade, quando a gente fala em consumo de chá, ele até consome, assim, a gente tem um consumo relativamente grande, mas aí não é de chá, e sim das infusões. O que normalmente o brasileiro toma é uma infusão. Erva cidreira, capim-limão, capim-santo, boldo. E todas as outras possibilidades são infusões, que a gente chama. Chá, para ser chamado de chá, precisa ser oriundo de uma única planta chamada Camellia sinensis. Só é chá o que é de Camellia sinensis. Se não tem Camellia sinensis, não é chá, é infusão. É que a gente nem convida ninguém para tomar uma infusão, né? Carinhosamente a gente chama tudo de chá. Mas é errado a gente usar esse termo, por exemplo, para um chá de camomila. Eu teria que chamar de infusão de camomila, infusão de canela com maçã, e não de chá. Mas habitualmente a gente acaba chamando de chá. Então, aqui no Brasil, a gente tem muito mais hábito de consumo de infusão do que de chá, propriamente dito, né? E aí, obviamente, comparando infusão com café, o café lidera muito, né? O chá, propriamente dito, né, que são 6 tipos de chá, ele tem as suas peculiaridades, mas ele tem cafeína. É uma concentração diferente da do café, uma concentração menor que a do café, mas ele tem cafeína. Tanto que nos cursos de chá, a gente degustava 20, 30 tipos de chá num dia, né? Eu tinha dificuldade para dormir, porque a gente tomava chá até as 5 horas da tarde. E eu sou muito sensível à cafeína, então eu tinha dificuldade para dormir, por causa da quantidade de cafeína que a gente tinha consumido ao longo do dia. Então, de chá, propriamente dito, né? Mas tem essa coisa do acolhimento, da avó, da memória afetiva, né? Do consumo de chá, de cura. Então, isso tudo, obviamente, vai trazer benefícios até além do que realmente tenha na bebida. Eu não sabia. São 6 tipos, só que a gente pode chamar de chá, e todos esses 6 têm cafeína. Tem chá, então, que tem mais cafeína do que o café que a gente toma? Não. O que muda o chá? São 6 tipos. E 6 tipos são esses: chá branco, chá verde, chá amarelo, chá oolong, chá preto e chá fermentado, tá? Todos eles são da mesma planta, que é essa plantinha aqui, que é a Camellia sinensis, ó. Essa folhinha aqui. Dá pra ver? Dá pra ver. Esse aqui é uma folha de chá branco. Você repara que a folha tá bem aberta, né? Ela quase não foi processada, ela quase não foi enrolada. Então, por isso ele gera um líquido mais claro, um líquido com sabor mais leve, tem menos cafeína, porque ele não está tão concentrado. Já um chá preto, que é o último nível de processamento do chá, é a mesma folha nesse tamanho. Ah, entendi. Então, você tem uma folha que foi muito mais processada. Ela foi enrolada, ela foi seca, ela foi desidratada. Então, obviamente que você tem ali um produto mais concentrado. Então, por exemplo, um chá preto,
vai ter mais cafeína do que um chá branco, mas não chega a quantidade de cafeína do café. A quantidade é menor, mas é cafeína. Certo. É cafeína. Fico alerta para gente aí, que quem tem restrição de cafeína, seja pela razão, né, que for, é importante essa informação. Sim. O chá branco, a quantidade é muito pequena. Então, se gosta de tomar um chá, que faça uso do chá branco e só. Porque o chá amarelo a gente não acha aqui no Brasil. O chá amarelo é muito difícil de achar. O chá amarelo ele tem uma peculiaridade cultural. Só alguns monges são autorizados a processar o chá até ele se tornar um chá amarelo. Então, assim, eu já estou estudando chá há quase 3 anos e só consegui tomar chá amarelo uma vez na minha vida. Ai, fiquei curiosa agora. Chá amarelo, se eu conseguir achar um chá amarelo, eu guardo um pouco para você. É um chá muito caro, né? É um chá que tem toda uma questão cultural envolvida, enfim. Só alguns monges conseguem fazer, são autorizados a processar, então é um produto bem diferenciado e é bem, bem difícil de achar. A China é a única produtora de chá amarelo no mundo, então é bem, bem difícil de achar. Então, a diferença básica, porque assim, quando a gente fala de chá, é a mesma planta. Então, o que vai mudar nesse processo, é justamente o processamento. É eu ter uma folha menos processada, como essa aqui, que ela está praticamente inteira, né? E uma folha já bem processada, onde ela fica muito enrolada, né? E esses processamentos, para serem chás de boa qualidade, são processamentos todos manuais. Tivemos uma revisão aqui, uma aula pequena, mas uma aula sobre chás. Mari, a gente vai para o segundo bloco, e no segundo bloco vamos tentar colocar algumas dicas para quem está ouvindo a gente acompanhando? Ok. Então a gente já volta. Agora eu descobri. Então a gente está de volta. Eu e a minha infusão, que agora eu aprendi que não é um chá. E Mariana vai explicar para gente, Mari, por que incluir chá no dia a dia e como é que a gente pode fazer essa introdução dessa bebidinha aqui, que para mim, é uma bebida que eu amo e que tem várias propriedades. Como é que a gente pode fazer da maneira certa? Eu acho que qualquer consumo, atividade, o que for, que gere um hábito, que gere uma rotina, isso traz benefícios, né? Obviamente que a gente não está falando de consumo de alimentos ou uso de coisas não saudáveis, mas eu acho que qualquer coisa que eu introduza na minha vida e que isso vire uma rotina, e isso modifique o meu hábito, isso traz benefícios. É óbvio que o chá, ele vai, dependendo do que for, sendo um chá ou sendo uma infusão, ele vai ter uma gama de possibilidades aí terapêuticas, né? Mas eu acho que o mais importante disso tudo é a questão da criação do hábito, né? E eu acho que é um momento de cuidar de você. Eu acho que é um momento em que você está ali se reconectando, fazendo uma gentileza para você, preparando o seu chá, né? Eu brinco, eu tenho sempre um ritual para preparar o chá, então eu normalmente fico em silêncio, converso, né, comigo e vou fazendo uma reflexão de como foi o meu dia. Eu normalmente tomo chá no final do dia, até porque eu normalmente não estou em casa, salvo esse momento de isolamento social, né, mas eu normalmente não estou em casa durante o dia. Então eu criei por hábito esse momento, que eu acho que é um momento até de autocuidado. Eu acho que a gente tem uma vida muito corrida, principalmente as mulheres, né? Eu sei que esse é um programa mais voltado para o estudo desse público, né? Do público feminino. E a gente realmente tem uma dupla, tripla jornada e às vezes a gente não se olha, né? Então eu acho que uma das coisas mais importantes é esse momento de você estar se cuidando, né? Um autocuidado. Eu acho que é um carinho que a gente faz na alma quando a gente prepara um bom chá pra gente. A gente prepara tanta coisa para os outros, né? A gente dá tanto valor, a gente valoriza tanto o outro, a gente acaba muitas das vezes não se valorizando, né? Então eu acho que isso é o principal ganho, né, da gente criar esse hábito. Para fazer chá ou infusão, o que for, a gente tem algumas regras básicas que são importantes para que a gente não amargue, principalmente, né? Porque a gente pode queimar a erva se a gente usar uma água muito quente.
Então, é importante que a gente tenha esse olhar, esse cuidado e o tempo de infusão. Então, existem 3 coisas que são importantes. A temperatura da água, o tempo de infusão que esse chá vai ficar em contato com a água e a quantidade de erva que você utiliza. Normalmente, as pessoas utilizam chá de saquinho. Eu, particularmente, não uso chá de saquinho porque a gente não sabe efetivamente o que tem dentro do saquinho, né? Além disso, muitas das vezes, para o saquinho ficar branco, a indústria usa cloro. Então, você acaba tomando cloro junto com a sua bebida. Uma marca de chá, e aí sem nenhum interesse, sem nenhum conflito de interesse, uma marca de chá que a gente consegue comprar aqui no Brasil com facilidade e que eu confio é essa aqui, que é a Twins, tá? Eles não usam cloro na composição do saquinho, tá? E você percebe que o saquinho deles, a textura do saquinho deles, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas é uma textura de uma qualidade superior, tá? Então, normalmente num chá assim, ele já vem na dosagem, você não vai precisar se preocupar com a quantidade de erva. E sempre vai vir atrás os ingredientes. E vai vir o tempo. Então, ele está pedindo aqui para você usar 3 minutos em água, e aí ele fala em água fervendo, tá? Porque é um chá preto. Um chá preto você pode chegar até 99, até 90, 95 graus de temperatura que ele consegue segurar. Mas um chá branco, por exemplo, se você colocar 90 graus, você queima a erva. Um chá verde, você queima a erva e aí ele vai amargar. Em casa, só para quem vai entender, é quando a água começa, né, para quem não usa chaleira, né, mas para quem está ali fervendo a água e olhando, é quando ela começa a soltar as primeiras bolinhas, não é? Da lateral. Isso. Primeiras bolinhas, ela chegou a 70 graus. Eu uso um termômetro, tá? Para medir a temperatura. É óbvio que é o ideal, mas eu sei que nem todo mundo tem. Mas eu uso termômetro para medir a temperatura. Existem algumas chaleiras elétricas, como essa minha aqui, que ela já tem temperaturas, ó. Ah, sim. Então, você define qual é a temperatura que você quer e quando chega na temperatura, ela desarma. Então, é uma forma também de eu conseguir, sem termômetro, ter as temperaturas. Eu Tá? uso o olho, eu faço desse jeito que eu te falei. Quando ela começa as bolinhas assim do lado, eu apago o fogo. Essas bolinhas do lado, ela tá chegando entre 70 e 80 graus, tá? Por uma infusão, a gente recomenda, a gente diz que você pode chegar até mais em cima de temperatura. A gente pode chegar até 100 graus na infusão, não tem problema, tá? Outra coisa importante, o tempo de infusão. Normalmente as embalagens de chá, e aí assim, mais uma vez, eu sempre compro chá a granel. Eu não compro chá de saquinho. Eu tenho esse aqui em especial, que é esse lapsang aqui, ele é um chá defumado, que eu uso para cozinhar. Isso é uma coisa que eu tenho por hábito, né? Eu uso chá para fazer caldo, eu uso chá e eu infusiono leite, chá no leite e faço um bolo com esse chá aromatizado. Então é uma possibilidade também da gente explorar o chá. Olha aí, várias dicas num episódio só. É uma possibilidade. Então, eu sempre compro chá de saquinho. Essa aqui é uma marca brasileira, muito boa, tá? E ele, normalmente, na embalagem, ele vem dizendo quanto você vai fazer, qual é o tempo que você vai infusionar e qual é a temperatura. Então, um bom chá, ele vem com todas essas informações, tá? Você tem embalagens assim, essa aqui, por exemplo, é uma nacional. Você tem embalagens mais elaboradas, na caixa. Isso aqui é essa marca, que é uma marca alemã, mas que você encontra aqui no Brasil com facilidade. A Tasty Tea é muito boa. E vem aqui, ó, o modo de preparo bem bonitinho. Tá vendo? A gente consegue ver com bastante cuidado. E essa aqui é uma marca chilena que eu gosto bastante. Tá? Então, e aqui no Brasil a gente tem também uma loja, aqui no Rio a gente tem nos grandes shoppings da Zona Sul do Rio, que é essa loja aqui, ó, Tea Shop. Ela é uma loja espanhola e você consegue comprar bastante coisa nela. Eles têm chás de excelentes qualidades lá, tá? Então, primeira coisa, temperatura. Segunda coisa, tempo de infusão. Eu não posso deixar o chá eternamente. Quanto menos processado, menos tempo. Quanto mais processado, mais tempo. A infusão, a gente normalmente
aconselha que fique de 5 a 10 minutos, não mais do que isso. Aí também está o grande problema do chá de saquinho. As pessoas acabam não tirando o saquinho da xícara. E fica. Fica ali. A pessoa demora, sei lá, 15, 20 minutos para tomar. Ao final, o chá já está amargo, ela já está achando esquisito, ela já está achando ruim. Porque aquilo ficou ali. Você precisa tirar o chá, o saquinho dali para poder colocar, para poder fazer, tá? Então, temperatura é importante, tempo é importante e quantidade de erva. É sempre 1%. Então, se eu vou fazer 200 ml de chá, eu vou usar 2 gramas de erva, o que é um volume muito pequeno. Então, eu tenho uma balança de precisão. Eu vou pesar aqui para você ver o que são 2 gramas. Então, em medida caseira, a gente pode pensar 2 gramas, a gente pode pensar em uma colher de chá mesmo. A própria colherzinha de chá que a gente tem em casa. Uma colher de chá. Se você for fazer um volume maior, porque, por exemplo, essa sua caneca aí, ela tem mais de 200. Você deve ter feito 350. Tem 300. Então, aí já seriam 3 gramas ou 3 gramas e meia, tá? O que uma colher de sopa já resolveria o nosso problema, tá? Deixa eu te mostrar aqui o que são 2 gramas. Ó, isso aqui são 2 gramas. É bem pouquinho. É bem pouquinho. Tá? Deu para ver. Deu para ver? Uhum. Então, são 2 gramas. E aí, em cima disso, eu vou fazer o volume de chá dentro da temperatura que eu entendo. Esse aqui é um chá preto, então eu vou fazer entre 90 e 100 graus de temperatura. Então, essas são as 3 coisas importantes. A quantidade da erva, sempre 1%, a temperatura e o tempo de infusão. Se eu erro uma dessas coisas, eu posso deixar o meu chá amargo. Então, por exemplo, chá verde é um chá que as pessoas fazem muito errado. Como ele é um chá pouco processado, no processamento, ele é o segundo chá. Tirando o chá amarelo, que a gente não considera, ele é o segundo chá menos processado. Então, a chance dele amargar é muito grande. Muita gente reclama, o chá verde é amargo, porque faz uma temperatura de água errada e num tempo de infusão errado. É muito bacana quando eu dou chá verde para os alunos na aula, eles falam, professora, mas não é amargo. Eu falo, não, vocês acham que é amargo, vocês não sabem fazer. Né? Então, é por causa disso. Porque com o tempo você acaba queimando a erva e aí ela vai liberar amargor, que não é o que a gente espera, que não é o que a gente deseja no chá. Perfeito, Mariana. Para a gente finalizar, eu sei que você vai preparar aí um chá para quem está em casa, aprender como é que a gente faz. Bom, eu para fazer um chá eu vou precisar sempre de um infusor. Esse aqui eu trouxe porque é um infusor bonitinho, né? Enfim, então a gente tem um copinho que tem furos, mas vocês podem usar qualquer outro tipo de infusor. Esse aqui é um outro tipo de infusor, tá? Então, como eu já pesei a erva, eu vou colocar essa erva dentro do infusor. Eu tô aqui com uma chaleira elétrica que mede, né, a temperatura. Então, quando ela chegar na temperatura, eu vou colocar aqui dentro e vou marcar o tempo de infusão, que são 5 minutos nesse chá, que eu estou olhando na embalagem. Não tem como decorar essas coisas, é sempre bom olhar na embalagem. Como receita, né? Você vai seguir a receita, é como receita, né? Você vai seguir a receita. Uma receita. Então, a minha chaleira já está aqui, a água já chegou na temperatura. E eu também peso a água, né? Para poder fazer exatamente a diluição certinha. Mas quem não tiver como pesar, não tem problema. É só medir os 200 ml. Não precisa ficar rodando como café, por exemplo. Não tem essa necessidade de ficar rodando. E é sempre importante tampar durante a infusão. Então, já vai ver aqui, ó, o líquido tomando cor, né? Ele vai infusionar ele todo, vai pegar a cor, vai ficar com a coloração de um chá preto, né? Vocês vão ver que ele é bem mais escuro. Eu já estou marcando o tempo aqui, então são 5 minutos de infusão e ao final ele vai estar pronto para ser degustado.
Enquanto a gente espera o seu chá ficar pronto, lá no início você fez uma fala muito importante que vai além do momento que a gente vive atual de pandemia, com essa questão do autocuidado, né? E como os rituais, eles realmente estão relacionados com o bem-estar da alma, né? Eu, por exemplo, quando faço chá, não fazer o chá naquele momento só de tomar, mas fazendo chá como um ritual, eu gosto de ficar com a xícara, sabe? Porque o calor da xícara, né? O calor da caneca, enfim, que eu estou tomando na mão, dá uma sensação assim de acolhimento, como se eu tivesse me auto, né, acolhendo. E E realmente é um momento que você pode usar, né, para refletir, para só parar 2 minutos, meditar, só pensar, clarear as ideias. Mas além de toda essa questão mais associada com afeto e saúde mental, o chá também tem propriedade nutricional, né? sim, Você poderia falar três principais? Eu sei que são muitas e vai variar de acordo com a erva. Aí a gente teria que fazer um episódio só para falar de cada erva. Mas se mas você assim, pudesse generalizar três, quais que você diria? é diurético, né? Ele tem um poder, uma importância na questão da diurese, até porque não só pela propriedade de muitos deles, mas também porque você, dependendo do que for, você acaba tomando um volume maior, porque uma realidade é o chá você toma num volume maior do que o café. A própria propriedade relaxante, né? A gente tem aí algumas substâncias que vão fazer com que o organismo faça esse momento de relaxamento, então realmente tem, né, principalmente a passiflora, uma infusão, né, com a folha do maracujá, então ela tem essa propriedade, a camomila também tem. E uma terceira, eu posso dizer que também o oposto do relaxamento como um estimulante. Ele acaba sendo um estimulante, mas ele não é um estimulante tão intenso quanto o estimulante do café, né? Por conta da cafeína não ser uma quantidade muito grande, né? Apesar de ter, ele é, na verdade, um estimulante de alerta, mas não de sinal e de ficar acordado, por exemplo. Ninguém toma chá para ficar acordado, mas para concentração, por exemplo, ele ajuda na hora de, por exemplo, de estudar, enfim, de você ter ali uma concentração maior, você consegue ter um benefício quando você consome. Perfeito. E enquanto o nosso chá está ficando pronto aí, seu chá favorito? Chá oolong é Ou um chá feito das montanhas, ele é um chá que tem um aroma marítimo, e ele é conhecido como champanhe dos chás. Eu acho que talvez por isso seja o meu chá favorito, né? A Oolong é definitivamente o chá que eu mais gosto, porque é um chá realmente que tem uma característica aromática que me agrada. Ele é um chá que tem um sabor um pouco mais salgado, então não é um sabor que surpreende. Então, né, o meu chá predileto é o chá oolong. A e minha infusão predileta, não sei se era isso que você ia me perguntar, também. eu não tenho uma infusão predileta. Eu vou te dizer que tem várias que eu gosto. Algumas eu prefiro tomar geladas, né? Então, por exemplo, a de hibisco eu prefiro tomar gelada. Uhum. Passiflora eu gosto bastante. Então, é difícil de eu dizer uma infusão que eu predileta, não tenho. Mas chá seria o oolong. E para finalizar aí o momento curiosidade, quase uma entrevista de perfil. Uma combinação, você no primeiro bloco falou, né, do cozinhar, que você, por exemplo, usa para cozinhar algumas coisas. Uma combinação que talvez a gente de casa, que não está habituado a isso, não conheça. Onde a gente pode usar um chá, ou você já tem usado, uma combinação que pareça estranha, mas que fique divina, maravilhosa. Incrível. É. Preto, torta de limão. Torta de limão, no preparo da torta de Não, limão. tomar. Tomar Você com vai a com torta de limão. limão e tomar com chá preto. Não fica mais amargo ainda o chá preto? É uma utilização por contraste, que é uma das reações mais extraordinárias que eu vejo em aula. É incrível.
você harmonizar um chá preto, de verdade, um chá preto mesmo, com uma torta de limão. O doçor da torta de limão, ele é completamente quebrado pelo chá preto, você consegue comer a torta inteira, de mais um pedaço e não ficar enjoado. Então, isso é uma dica, né, assim, que eu dou sempre para os meus alunos que querem abrir uma loja, uma doceria. Eu falo, cara, começa a vender chá preto, você vai vender mais torta. Porque as pessoas vão comer a torta inteira, mesmo que ela seja muito doce. Porque ele corta completamente e a harmonização fica incrível. Usando como insumo, né, como produto, eu gosto muito de fazer infusão de chá em caldos, que eu faço caldo de legume, caldo de carne, e no leite para fazer bolo. Fica muito legal. Então, assim, por exemplo, você pode fazer um bolo em casa e no leite você fazer umas infusões com especiarias, com canela, com cravo, com cardamomo. Aí vai ficar aquele leite extremamente aromatizado e fazer um bolo, né? Um bolo de bolo mesmo, né? Com esse leite usado. Fica divino. Nossa, já tô aguando aqui. Muito obrigada Tá. pelas dicas. Nosso chá. Então, eu vou ser com o seu chá, eu com a minha infusão. Tomem chá. Introduzam esse líquido na vida de vocês, que realmente é um líquido muito... realmente ame ou odeie. Você estava certíssima no início, né? Eu tenho um desafio muito grande com o meu namorado, porque ele é chefe de cozinha e ele odeia. Então, quando a gente tá, enfim, ele fala, lá vem você com essa água suja. Ele diz que é uma água suja. Eu falo, não é nada água suja. Então, é um desafio com ele, mas tentem. Depois que a gente começa a tomar, a gente não consegue mais parar. É verdade. Então, aproveitem. Muito obrigada, Mariana, de coração. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e obrigada. Até! Tchau, tchau. Obrigada a você. Bom chá a todos.